Mais de 1.800 pessoas que estavam sendo monitoradas com tornozeleira eletrônica têm o paradeiro desconhecido no estado do Rio de Janeiro. Segundo informações do jornal O Globo, a Secretaria de Administração Penitenciária disse que o sinal dos aparelhos dessas pessoas parou de funcionar por 30 dias e foi desativado. Entre os sinais que sumiram do sistema estão acusados por crime de homicídio, roubo e tráfico de drogas. Um dos casos é de Pablo Mostarda, traficante que é apontado como principal suspeito de balear na cabeça o músico Mingau, da banda Ultraje a Rigor, no ano passado. Vamos seguir com a rodada de análises. Você, José Maria Trindade, um número preocupante. 1.800 tornozeleiras eletrônicas desligadas. Muita gente enaltece, esse dispositivo eletrônico porque permite monitorar aquele preso que acaba recebendo o benefício, por exemplo, da saidinha. Só que quando o dispositivo acaba sendo desligado, aí é difícil, hein, Zé? Pois é, quem sabe essas tornozeleiras eletrônicas não estão sendo vendidas no mercado paralelo. Porque tem gente que gosta de usar a tornozeleira eletrônica como status, como uma indicação de que é do grupo do mal e que ostenta essa condição. Para se ter uma ideia, o Mota trouxe aqui de que existem tornozeleiras falsas sendo vendidas no mercado paralelo. Eu sempre desconfiei da funcionalidade dessas tornozeleiras. Eu acho que não precisa ser uma tornozeleira tão grande assim. A tecnologia já pode colocar equipamentos muito mais eficientes em outros locais, como por exemplo no pulso, em outros locais, para exatamente transmitir melhor e proteção melhor. De novo, a gente fala aqui sobre o que é a lei brasileira e como ela é aplicada. As saidinhas e o trabalho fora da cadeia, que é o semiaberto, elas teriam obrigatoriamente que serem acompanhadas por profissionais, de alguma forma. Alguns países, os profissionais vão lá e batem na porta da pessoa e querem saber onde ela está. Se houver qualquer irregularidade, por exemplo, ingerir o álcool, que é proibido, imediatamente a pessoa já é presa e acaba a possibilidade de saidinha, de semiaberto, e lá nos Estados Unidos, por exemplo, a condicional, a liberdade condicional. Então, é preciso sim que uma equipe bem técnica possa acompanhar isso. Não pode simplesmente colocar uma tornozeleira num bandido e soltar ele por aí. Já vários casos de bandidos com tornozeleira cometendo crime. Então é preciso, primeiro, onde estão as tornozeleiras, ir atrás. Eu já vi caso de um bandido que colocou a tornozeleira na avó e saiu para roubar. E a avó ficou dentro de casa. E a polícia achando que aquela tornozeleira estava naquele determinado local. Era a avó do bandido, para se ter uma ideia. Teve um caso também que colocou num cachorro que ficou em casa. Então, assim, é preciso melhorar a tecnologia. É preciso melhorar o acompanhamento. Um bandido que sai ou com tornozeleira ou sem tornozeleira, ele é um perigo para a sociedade. Ele pode cometer crimes. Não é raro aqui em Brasília ter notícia de que alguém na saída temporária, essa saidinha, ou mesmo no trabalho, que é o semiaberto, comete crimes e ainda tem um álibi. Estava na cadeia, porque à noite é recolhido, para se ter uma ideia. É preciso melhorar a tecnologia em proteção da sociedade, porque cada um desses que estão aí em liberdade ou saidinha, hoje, por exemplo, os juízes já preferem colocar a tornozeleira do que mandar o bandido para a cadeia, enquanto não é julgado, claro, antes da condenação. Então tem que melhorar esse acompanhamento. Eu defendo que profissionais, tem aí a polícia penitenciária, devia ter um grupo destacado para acompanhar, ou aleatoriamente, ou em todos os casos, mas é preciso acompanhar em proteção da sociedade. Pois é, várias pessoas se manifestando. Esse é um tema que mexe com a opinião pública. Tem gente defendendo a instalação de um chip subcutâneo para monitorar o preso, mas outros dizem que talvez não daria certo porque eles poderiam inclusive fazer a cirurgia para retirar aquele dispositivo. Não sei, Silvia Barata, tornozeleira eletrônica no Brasil e nada é a mesma coisa. A Rosana Acácio, Brasil não é a Dinamarca, o problema não é a tornozeleira, o problema é a legislação que permite relaxamento da pena.
o que essa notícia traz para a gente discutir? Eu acho que a gente tem que pensar em alguns aspectos, Daniel. Primeiro, não é a primeira falha do nosso sistema penitenciário. Inclusive, nós tivemos até bem recentemente uma fuga num presídio federal que nas últimas quase 2 décadas foram considerados intransponíveis. Nós não tínhamos até então nenhuma fuga. Em segundo lugar, o Brasil é um país que tem índices assustadores de criminalidade. E, obviamente, como decorrência desses índices de criminalidade, nós temos números bastante grandes relacionados ao sistema penitenciário. A título de exemplo, hoje nós temos no Brasil mais ou menos 1 milhão de presos. E a nossa legislação, a ouvinte que comentou, bem disse que ela tem 40 anos. Tanto o Código Penal, na sua parte geral, como a Lei de Execuções Penais, são do início da década de 80. E o Brasil de 40 anos atrás, quando comparado com o Brasil atual, é bastante diferente. Então, há necessidade de nós rediscutirmos as legislações penais, especialmente a Lei de Execuções Penais, há necessidade de nós aprimorarmos o nosso sistema penitenciário, porque já está comprovado que na grande maioria dos casos ele serve como uma escola do crime e não como um mecanismo de ressocialização, e há necessidade, principalmente neste momento, de nós aperfeiçoarmos os mecanismos de controle dos presos, sob pena de nós continuarmos discutindo essas notícias e nós continuarmos passando vergonha com as fugas e com as rebeliões e com todos os fatos criminosos que são praticados dentro dos presídios no Brasil. Pois é, Diego Tavares, que também acompanha de perto a situação que envolve o sistema penitenciário brasileiro, crise na segurança pública, o que é preciso considerar nesse debate? 1.800 tornozeleiras eletrônicas desligadas. Muita coisa fora do lugar, hein? Caniato, não são nem as 1.800 tornozeleiras ligadas que me chamam mais atenção. Quando você leu a chamada da matéria, você disse que entre os criminosos que estão utilizando essas tornozeleiras estão estupradores, estão homicidas, estão, enfim, ladrões que cometeram roubo mediante violência, que é uma das características do crime de roubo. Então, enfim, eu acho que isso chama ao debate não somente o caso das tornozeleiras, mas, como a Cássio disse aqui, toda a necessidade de reforma do nosso sistema de justiça. Porque isso reforça aquela sensação, além da sensação de insegurança na sociedade, reforça aquele estereótipo que o Brasil tem de país da impunidade. Muito próximo dessa matéria, eu vi uma notícia que eu tive que dar risada. Um preso, um criminoso que foi capturado pela polícia com 2 tornozeleiras eletrônicas, uma do estado do Maranhão e uma do estado do Piauí. Ele era monitorado por 2 poderes judiciários e mesmo assim não se sentiu inibido em cometer um novo crime e ser capturado novamente. No direito penal brasileiro, nós temos o Marquês de Beccaria, Cesare Beccaria, como um dos grandes patronos do direito penal moderno. E ele dizia em suas lições que o que garante a segurança pública, aquilo que vai garantir que um criminoso não cometa um crime, é a certeza da punição e não o rigor da pena. Então não adianta nós discutirmos questões pontuais, aumento das penas de alguns crimes, excluir o direito à saidinha, como foi feito agora. Não sou contra a saidinha, a eliminação desse direito, que também reforça essa sensação de injustiça no país, mas são medidas que por si só não funcionam, até ajudam na questão da simbologia, de você não ver mais aquela pessoa que matou os filhos ter direito a sair no dia das crianças, a pessoa que matou os pais sair no dia dos pais ou no dia das mães, mas isso por si só não funciona. Como a Cássio disse aqui, a gente precisa rediscutir todo o nosso sistema de justiça para garantir que a pessoa que cometa um crime, para aquela pessoa que tenha a ideia, tenha a vontade de praticar uma conduta tida como crime, não o faça, justamente pela certeza de que se fizer será punida. O que nós temos no Brasil hoje, infelizmente, é uma lógica inversa. O criminoso tem certeza que ele pode praticar o seu crime, que ele vai entrar pela porta da frente de uma delegacia e sair pela porta da frente de um fórum após uma audiência de custódia. E vai sair lá com uma tornozeleira eletrônica que ele pode, como disse o Zé Maria, colocar na avó, colocar no cachorro ou desligá-la, como a gente está noticiando aqui.
Então, infelizmente, o Brasil precisa sim de um novo sistema de justiça criminal e não adianta a gente discutir isso ponto a ponto, eliminar um direito por vez. Para que nós possamos resolver o problema da segurança pública, todo o sistema tem que ser reformado e tem que ser reformado de uma vez só, porque só discutir a tornozeleira eletrônica, a saidinha, a maioridade penal, infelizmente, não resolve o nosso problema. Pois é, mas Diego, você mencionou um caso curioso, né? Um detento que tinha duas tornozeleiras eletrônicas. Eu não sei se a produção conseguiu localizar, mas eu acho que nós temos essa imagem, não temos? Pedi para a direção me atualizar, porque parece que nós temos isso em nossos arquivos. Trouxemos essa informação, inclusive, na programação da Jovem Pan News. Aparece justamente focalizado os pés do detento e no pé esquerdo, a tornozeleira na esquerda foi aplicado no estado do Piauí e a outra no estado do Maranhão. E ele foi detido cometendo um novo crime durante a sua saidinha, né, Diego? Exato. Essa é a situação curiosa e demonstra justamente a fragilidade do sistema, é isso, né? Exatamente, Canhazo. Demonstra que quando nós temos uma pessoa que comete um crime e ela não recebe uma pena, a pena que está lá descrita na lei de forma muito clara, o recado que a gente passa para a sociedade é que nós temos uma legislação que não funciona, uma legislação que não consegue operar, que não dá conta de resolver. É claro que nós temos problemas estruturais, desde as polícias até o sistema penitenciário. Tem questões terríveis. Esse caso de Mossoró, por exemplo, trouxe à tona um dado de que 33% das prisões brasileiras estão em condições péssimas ou ruins. Algumas delas, sequer os agentes de segurança têm acesso a todas as dependências, porque tal como o crime organizado tem no território brasileiro estados paralelos definidos, dentro das penitenciárias, que são sim, como disse o Acácio, escolas do crime, tem espaços ali que são destinados exclusivamente ao crime organizado, no qual o crime manda e o Estado não entra, tal como não entra em muitas comunidades no Rio de Janeiro, em São Paulo e em outros estados do país. Então realmente está escancarado. Esses fatos todos mostram que nós temos um sistema de justiça falido, um sistema penitenciário falido, e se continuar nesse rumo, daqui a pouco nós não vamos mais ter, não vai adiantar. O Felipe Monteiro, nosso colega aqui de Jovem Pan, diz de forma muito acertada que a prisão é uma fábrica de transformar pessoas ruins em pessoas piores. Nesse ponto ele está certo. Não concordo com a solução que ele dá, que é não prender, mas nós precisamos trazer isso para o debate. E infelizmente, se nós seguirmos nesse rumo, o Brasil caminha para um caos, caminha inclusive para se tornar, como comumente nós constatamos aqui, um narco-estado, um estado no qual o crime organizado vai estar profundamente entranhado na estrutura estatal, elegendo políticos, formando advogados, juízes, promotores, policiais e por aí vai. E aí a crise se torna sem solução completamente, a gente perde totalmente as rédeas do país. Tá certo, a gente vai seguir monitorando. Esse é um assunto muito importante que mexe com a opinião pública. Eu estava observando o nosso chat aqui, muitas manifestações das pessoas que acompanham a programação da Jovem Pan News acerca dessa situação que envolve as tornozeleiras eletrônicas e também sistema penitenciário, os desafios da segurança pública e também do Congresso Nacional, além, claro, do Executivo Federal por meio do Ministério da Justiça.